Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a esta série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados no comportamento desses campos e aplicações na área elétrica e de telecomunicações. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: recordar é viver, termos de trabalho na área elétrica, o que é terra, considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com recordar é viver. Relembrando, suponha que você queira deslocar uma carga elétrica Q por uma distância muito pequena, infinitesimal, dl, na presença de um campo elétrico E. A força Fe sobre Q, devido ao campo elétrico E, é dada por Fe igual a Q vezes E. Força sobre a carga devido ao campo em newtons. Aí nós temos uma carga, a força representada por essa seta em azul, Fe, Q vezes E, na presença do campo elétrico E. A força Fe sobre a partícula Q está na mesma direção do campo elétrico E na posição da partícula. A força que devemos aplicar à carga para nos opormos ao efeito do campo elétrico é dada por FAP igual a menos FE, que é igual a menos Q vezes E. A força de oposição aplicada sobre a carga também expressa em newton. O sinal negativo no vetor representa 180 graus. Estamos nos opondo à força elétrica, que é devido ao campo elétrico E. Aí nós temos uma força agora de oposição, a força aplicada sobre a carga, uma seta em vermelho, se opondo a FE. A força FAP opõe-se à força FE devido ao campo elétrico. Essa, então, é a força que devemos aplicar para nos opormos ao efeito do campo elétrico E. FAP menos FE. Força aplicada em oposição ao campo E. Sinal negativo representando 180 graus para o vetor. A força P pode ser zero, maior, menor ou igual a FE. O trabalho diferencial dW realizado pela força para se opor ao campo E ao longo de um trecho infinitesimal dl é dada por dW menos FE vezes dl. Trabalho é igual a força vezes distância. Porque o sinal negativo, estamos nos opondo à força devido ao campo elétrico. Trabalho expresso em Joule. O trabalho é realizado quando nos opomos à força do campo elétrico E. Temos um vídeo aqui no canal, quando nós falamos de energia potencial em oposição ao campo gravitacional terrestre. Podemos agora escrever a equação do trabalho realizado para deslocar uma carga Q, submetida a um campo elétrico E de uma distância infinitesimal dl, como sendo W igual a menos Q, uma integral de linha de EDL, do início e ao fim. Trabalho vai representar um trajeto, força sobre a carga ao longo de um percurso na presença de um campo elétrico E. Não se assuste com o sinal de integral, é simplesmente um somatório. Podemos reescrever como W igual a menos Q, o somatório inicial final de EDL. O que fazemos é somar todos os trabalhos realizados ao longo do percurso que se opõem ao campo elétrico E, em cada ponto considerado, em cada trecho considerado. A resultante, que é a soma de todos os trabalhos, é o trabalho total. Estamos, portanto, agora prontos para uma das mais importantes definições na área elétrica, a diferença de potencial ou DDP, dado pela razão entre o trabalho, para deslocar carga nessa distância infinitesimal na presença de um campo elétrico e a própria carga. DDP expressa em volt, trabalho expressa em joule e a carga expressa em coulomb. Vamos definir a diferença de potencial ou como sendo o trabalho realizado por uma fonte externa opositora no deslocamento de uma carga positiva unitária de um ponto ao outro no campo elétrico E. Aí está o W sobre Q menos integral de linha EDL, ponto inicial e um ponto final. Há um trajeto. Lembrando, DDP expresso em volt. Também podemos, basicamente, resumir como U igual a menos integral de linha EDL inicial final, onde U expresso em volt. O AB, o A menos o B. O que significa isso? O AB é a diferença de potencial entre os pontos A e B. O A, potencial no ponto A. Qual é a referência? Não sei, você vai definir. O B é o potencial no ponto B. Geralmente é a referência. Pode ser o potencial de terra ou infinito. Em ambos os casos,
geralmente supõe-se igual a 0 volt. Vejamos agora termos de trabalho comuns na área elétrica, que você deve saber utilizar de forma correta. Primeiro termo, tensão. Evite usar. Pode ser meio confuso e não é tecnicamente muito adequado. Deixe esse termo para a área da mecânica, quando falar, por exemplo, em tensionamento de uma mola ou tensão em um músculo. Uma tradução para a língua inglesa seria stress. Como você viu, não tem nada a ver com a área elétrica. Quer dizer, então, tensão na área elétrica? A tensão na rede elétrica é 127 ou 220 volts. O que significa isso? A diferença de potencial entre a fase e o neutro, terra, 127 ou 220 volts, dependendo da sua região. Estamos supondo, de forma muito otimista, que o neutro e o terra estão no mesmo potencial e esse potencial é o zero. Cuidado, quase nunca é. Estamos falando de tensão elétrica. É um jargão, quase todo mundo usa. Mas, cuidado, como as nossas mães já nos ensinaram, você não é todo mundo. Quanto tem de tensão? Quem já ouviu essa frase? E qual foi a tua resposta? Potencial refere-se ao trabalho para deslocar uma carga ou cargas elétricas até o infinito. Deve sempre ser referido a um potencial de referência, zero, por exemplo, o que facilita nossas vidas e as medições. Geralmente, consideramos o potencial elétrico do infinito, muito distante, igual a zero. O potencial, portanto, é sempre referenciado a algum potencial de referência. Diferença de potencial. Agora, nós estamos nos referindo ao trabalho para deslocar uma carga ou cargas elétricas entre dois pontos quaisquer. Deve ser referido preferencialmente entre dois pontos distintos com potenciais distintos. Temos um instrumento muito conhecido e famoso que mede diferenças de potenciais. O nosso amigo, o voltímetro. Voltagem é usado e você até pode usar como sinônimo de diferença de potencial, já que a unidade é o volt. Mas você não fala wattagem para a potência, fala? E muito raramente fala amperagem para a corrente, certo? Então por que voltagem? Tem voltagem aqui? Qual é a voltagem aí? Ficamos assim, tensão elétrica é uma corruptela de potencial elétrico ou diferença de potencial elétrico. É um conceito ambíguo e confuso. Evite, se possível. Potencial, energia ou trabalho em um determinado ponto, ou superfície ou região em relação a algum outro ponto, ou superfície ou região. Confuso? Diferença de potencial elétrico entre um ponto, superfície ou região e uma referência. Potenciais diferentes levam a diferenças de potenciais. É o que você mede com o voltímetro. Assegure-se que a referência é 0 volt ou então meça a diferença de potencial entre os dois pontos desejados, superfície ou região considerados. O que é terra? Costumamos utilizar como referência para circuitos elétricos o terra ou o circuito de aterramento. Mas o que é o terra? Na língua inglesa, encontramos 3 termos que podem ser traduzidos como terra ou aterramento em nosso idioma. Grounding, que é a ligação do neutro ao aterramento. Earthing, que é a ligação da carcaça do equipamento à terra. E bonding, que é a ligação ou conexão para o aterramento. No Brasil, o aterramento é regulado pela norma ABNT 5410. Os tipos de aterramento estão mostrados. Se tiver dúvida, consulte a norma e a legislação pertinente. Você também encontra cursos especializados no assunto. Você tem que ser certificado e habilitado para operar nessa área. Sua segurança depende de você. Em um cabo coaxial, a referência de zero ou massa ou terra, por exemplo, pode ser a blindagem externa do cabo ligada ao potencial de referência. Quando nós trabalhamos com cabos coaxiais, existe a questão dos laços de terra que podem atuar como antena indesejada. Então nós podemos, por exemplo, aterrar as 2 extremidades de um cabo coaxial ou apenas uma. Depende do que você vai fazer. Vamos mostrar agora uma instalação típica de um veículo automotivo, instalação elétrica, com negativo à terra. Aí está. Temos uma bateria. Observe o terminal negativo ligado ao chassi do veículo metálico. Do terminal positivo ou do borne positivo, nós temos agora um cabo que vai pelo veículo e as diversas lâmpadas, os instrumentos, são ligados ao terminal positivo e pode ter uma chave interruptor e em seguida ligados à massa, ao chassi do veículo. Tem que ser uma superfície metálica ou
o cabo metálico. O negativo está conectado ao chassi, que é o terra do sistema elétrico veicular. O chassi metálico do veículo é o referencial de terra do sistema elétrico. A conexão de lâmpadas, faróis e qualquer outros equipamentos é uma ligação entre o cabo positivo e qualquer ponto do chassi do veículo. Então, basta você trazer um cabo do terminal positivo da bateria, ligar o equipamento, o dispositivo e depois conectar ao chassi do veículo. Pronto, está feita a ligação. Linha vermelha indicando as ligações com o terminal positivo da bateria. Embaixo mostrando as ligações com o chassi do veículo, a parte metálica. Cuidado com pinturas ou óleos ou outras substâncias que possam prejudicar esse aterramento, essa conexão com o chassi do veículo. A referência de terra, como mostrado, é o chassi do veículo. É o potencial zero de referência para todos os dispositivos elétricos do veículo. Apenas para este veículo aqui mostrado. Cada veículo é um sistema independente, a não ser que haja uma ligação elétrica entre as massas metálicas de cada um. Aí está, nós temos dois veículos, um está sem baterias e por hora sem equipamentos ligados. O fio preto indica a ligação elétrica do chassi do veículo 1 com o veículo 2. Então, interligamos os chassis dos dois veículos. O fio vermelho é o potencial positivo em relação à terra ao chassi. Agora, os dois veículos estão interligados. Lembre que se tiver com pneu, o pneu é isolante. Então, você precisa fazer essa ligação de chassi com chassi e depois trazer o fio positivo da bateria. Podemos então agora ligar lâmpadas e outros dispositivos no veículo 2 com a bateria do veículo 1. Cuidado com a corrente no veículo 2. Certifique-se que os fios apresentam o diâmetro adequado para a passagem de corrente necessária. Um dos problemas na área elétrica é que temos uma regra não escrita. O potencial de referência é o zero, ou o chassi, ou a massa, ou o aterramento. Na verdade, até está escrito na norma, mas nem sempre temos uma instalação em boas condições de aterramento. Quantas vezes na vida você já viu alguém fazendo a manutenção do sistema enterrado do aterramento? Verificação de haste de aterramento, por exemplo. É muito difícil. Como os terras estão divididos? Essa é outra questão. Tem alta, média, baixa tensão no equipamento? Tem alta e baixa potência de sinal? Tem pequenos sinais na área de telecomunicações de recepção? Quais os níveis de aterramento e uma instalação de telecomunicações na placa, no chassi do equipamento? Afinal, o aterramento protege o equipamento ou protege o pessoal? Ou ambos? Alguma dúvida sobre isso? Leia a norma, faça o curso, estude. Vejamos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Toda área técnica tem seus jargões, gírias, abreviações e termos com significados específicos para essa área. Procure utilizar sempre os termos adequados. Cuidado com as interpretações incorretas. Consulte as normas pertinentes, sempre. Nosso corpo é muito pouco tolerante com tensões e correntes alternadas, mesmo de baixo valor. Meros 7 mA já podem trazer transtornos e problemas para o coração. Cuidado, certifique-se que as recomendações e procedimentos estejam absolutamente claros para todos os envolvidos. Treinamento sempre para todos. E no próximo vídeo que nós vamos ver, e o terra? Onde está o terra? Quem definiu que tem que ser ali? Para que ele serve? O que altera no circuito quando nós colocamos um terra? Afinal, o que muda com o terra? Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.